Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Ele, pode dizer glória a Deus? Meus queridos, nesta noite tão maravilhosa que Deus permitiu, nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, pastora Simone Gouveia, pelo carinho que sempre tem comigo, a minha família. Agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Maia, sua esposa. Obrigado pelo convite, meu querido. Deus te abençoe e te enriqueça. Louvar a Deus pela vida do pastor Hugo, presidente do Campo Central ali em Palmeiras, que está me acompanhando. Deus abençoe e te recompensa 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Agradecer a Deus pela vida do cantor Tiago Godoy. E mais uma vez, nós estivemos juntos ali na Casa do Oleiro, em Campinas, e foi uma bênção. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Rivelino, cantor abençoado, também o Marcelo Bonifácio. Deus abençoe este jovem cantor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também quero agradecer a Deus de estar revendo aqui o irmão que eu tive o privilégio de ser pastor dele, o Marcos, sua esposa. Muito obrigado por estar aqui nesta noite. Deus abençoe vocês. Vamos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga, eu vi. Glória a Deus. Nós já ouvimos a voz de Deus cantada, agora nós vamos ouvir na instrumentalidade da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu não vou exceder muito tempo, porque não é por muito falar que Deus opera, mas quando a gente fala pouco, a gente acaba falando muito. Quando a gente fala muito, acaba falando pouco, né? Mas eu tenho certeza que esta mensagem vem de Deus ao vosso coração. Abra sua Bíblia. Quando o cantor Tiago Godoy estava falando de oração e adoração, ele acertou, né? O Espírito Santo te guiou na direção da mensagem nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, para a nossa meditação. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, para a nossa meditação. Os que encontraram, pode dizer comigo, vou morar no céu. Quem não encontrou, diz, vou também. Tem uma meia dúzia aqui à minha esquerda, né? Quem não trouxe a Bíblia, pega a carona com o irmão que está ao seu lado e vamos ler a palavra de Deus. Todo mundo conhece esse texto de cor e salteado. Há um zelo sem conhecimento. Algumas pessoas dizem que a palavra de Deus renova a cada manhã. Eu nunca vi esse versículo na Bíblia. A Bíblia tem 31.173 versículos e eu nunca encontrei este. Eu encontrei um que parece com esse. Lamentações 3, 21, 22, causa de nós não sermos consumidos, a cada manhã renova as suas misericórdias e ela não tem fim. A palavra de Deus, ela não renova, ela é nova, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Diga comigo, espada de 2 gumes. O escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, quando ele diz que ela tem 2 gumes, não significa que corta para lá e corta para cá. Significa a interpretação e a aplicação. Não tem como você aplicar se você não interpretar. Interessante que algumas pessoas pensa raso e quer falar profundo, mas eu aprendi com Jesus. Jesus pensava profundo, porém falava raso, né? Quando ele ministrava, até as crianças entendiam a mensagem do mestre. Reza 3 princípios na hermenêutica bíblica. Quantos princípios? 3 princípios. O primeiro princípio, ler o texto. Segundo princípio, conhecer o texto. Terceiro princípio, aplicar o texto. Então, nesta noite aqui, nós vamos fazer cabelo e barba para a glória do nome de Jesus.
Os que encontraram podem dizer, encontrei. Eu leio, quando eu parar na vírgula, os irmãos repitam após mim, por favor. Portanto, vós orareis assim. 1, 2, 3, só o que eu li. 1, 2, 3. Eu estou sem óculos, eu não ouvi. Tá bom? Vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Tome assento e me preste a sua atenção nesta noite, por favor. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor Deus, o texto que está preço, ele se encontra no Novo Testamento. Porém, Mateus, Marcos, Lucas e João está no Novo Testamento. Porém, Cristo está cumprindo a lei. Todas as vezes que vocês lerem Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão encontrar aqui o ministério de Jesus, num corpo 100% homem e 100% Deus. Só Atos dos Apóstolos que já relatam Cristo ressurreto. Por isso que nós devemos atentar para esta atenção, que esses 4 evangelhos traz a mensagem de boas novas. Por isso que ele é chamado livros sinóticos, pois traz as boas novas de Jesus. O texto que está preço é um dos textos bastante conhecido de todos os irmãos que estão aqui, porque vocês sabem que ele traz uma conotação da oração dominical, a oração modelo, não a oração sacerdotal. Mas algumas pessoas não sabem a profundidade que tem esse texto sagrado da Bíblia. Porém, a Bíblia, ela tem 31.173 versículos. Teologicamente falando, ela possui em cada versículo 73 mensagens. Se eu fosse pregar só pelo estudo de teologia, eu pregaria a noite toda, o ano todo, e não pregaria nem o livro de Gênesis. O que eu me admiro é que tanta mensagem que tem a Bíblia, e nós estamos vivendo uma época de escassez de pessoas que falam a palavra revelada, usando a Bíblia para abençoar as nossas vidas. Mas eu louvo a Deus que nesta noite nós estamos aqui para trazer uma palavra revelada do coração de Deus para o nosso coração. Queridos irmãos, o capítulo 6, vocês sabem que o Senhor começa a falar sobre as necessidades de ajudar as pessoas. O capítulo 6, a partir do versículo 5, você vai encontrar a chamada epígrafe ou textuário, como queira, falando sobre a oração. Mas Jesus aqui, no capítulo 6, o verso 9, ele não está ensinando qualquer pessoa. Ele reúne o seu colégio apostólico e vai lhe dar uma fórmula para que eles possam orar. Tem gente que pensa que sabe muito, mas não sabe nem orar. Eu costumo dizer que tem 2 caminhos para gente grande: ou vira bicho, ou é comido de bicho. De Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha de 2 formas. Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Deus tirou Davi da braquiara e pôs no trono. Deus tirou Nabucodonosor do trono e pôs na braquiara. E Nabucodonosor não comeu todo o capim e braquiara. Tem muito capim para gente grande comer. Baixa a bola, porque o pão da boca é Jesus de Nazaré. Amém ou amém? O texto aqui, Jesus reúne o seu colégio apostólico e vai lhe dar uma fórmula para que eles possam então buscar Deus. Interessante que esta oração dominical, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, porque reza é repetições de palavra. A oração dominical, ela não é um amuleto, ela não é como 190. A oração dominical, a oração modelo que Jesus deixa, ele pelo menos 6 ingredientes ele vai ensinar na oração. Mas eu quero falar pelo menos de um, ou do primeiro aqui nesta noite, usando o versículo de número 9.
Diz por aí que texto sem contexto, ele abre pretextos. Mas nesta noite nós lemos o texto e eu vou estar mostrando no fundo para que vocês vejam na cortina de fundo, conhecido como proêmio ou introdução da mensagem, para vocês entenderem. Jesus então reúne o seu colégio apostólico e vai ensinar eles a buscar a Deus em oração. E Jesus então começa dizendo: quando vocês forarem, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Provérbios, capítulo 30, versículo 15, o sábio Salomão diz assim: que a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, a Dadá, a terceira que nunca se farta e a quarta que nunca se basta. Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 4, verso 3, ele disse: pediste e não recebeste, porque pediste mal para gastar nos seus próprios deleites. Jesus aqui, na oração do Pai Nosso, ele vai dar a pancada no lugar certo. Ele vai colocar a chave de fenda no parafuso frouxo e vai ensinar os discípulos dizendo: quando vocês forarem, não começa a oração pedindo, não começa a oração escabelando, não começa a oração intercedendo, não começa a oração gritando. Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso, dizendo que o primeiro ingrediente que tem que ter na oração é adoração. Aleluia. Por isto que tem oração que parece que não sobe, parece que fica no teto, os céus se transformam de ferro e a terra de bronze, e parece que Deus não te ouve, porque às vezes nós dobramos os joelhos e começamos a pedir, começamos a interceder, começamos a chorar, reclamar, escabelar, gritar, mas o Senhor está dizendo: eu estou ensinando a forma para vocês. Quando vocês forarem, não começa pedindo, começa adorando a Deus. Mas o porquê? Tem um porquê. Dentro desse texto há um contexto. Por que que Jesus vai ensinar os seus discípulos dizendo que na oração o primeiro ingrediente tem que ser adoração? Quando você abre a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus está conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana estava em parafuso, ela não sabia se adorava a Deus no Monte Ebal ou no Monte Gerizim, ou se adorava a Deus nas sinagogas. Estava em confusão. E Jesus então, conversando com a mulher samaritana, ele diz para a mulher samaritana: chegou a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, vírgula, os tais assim o Pai procura. Preste bem atenção, que todas as denominações, todas as seitas, todas as religiões procuram a Deus. A Batista procura a Deus, a Deus é Amor procura a Deus, a Universal do Reino de Deus procura a Deus, a Presbiteriana procura a Deus, a Assembleia de Deus Missão, Ciá de Seta, Madureira procura a Deus, mas só tem um povo que o meu Deus procura: verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Tem uma meia dúzia aqui nesta noite, deixa eu ver. A palavra adorador vem de adoração. A palavra adoração do grego é proskênio, que significa prestar honra, prestar homenagem, quer dizer prostrar-se, submeter-se àquele que tem o poder nos céus e na terra. Então o Senhor, nesses últimos dias, Ele não está procurando o melhor, Ele não está procurando aquele que faz melhor, que sabe cantar bem, que sabe pregar bem, que tem nome ou que não tem nome. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas quais são os tipos de adoradores que o Senhor está procurando? Primeira característica do verdadeiro adorador: ah, pastor, eu sou adorador. Por quê? Porque eu venho, eu canto, eu toco, eu louvo, eu glorifico. Não, é muito mais profundo. Tem que prostrar-se, tem que prestar honra,
Por isso que, quando nós estamos aqui, é Ele que tem que aparecer. A primeira característica, quando você abre a Bíblia para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 26, 27, 28, 29 e 30. É uma parte da Bíblia que eu sou apaixonado. Jesus está sendo batizado por João. Jesus então acaba de ser batizado e segue o ministério. João fica no deserto e os discípulos de João Batista vêm no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26 a seguir. Vem em João e disse: João, Rabi, que quer dizer mestre intelectual, que domina a semântica ou a semântica da palavra. Aquele a quem o Senhor batizou no Jordão está batizando mais gente do que o Senhor. A minha Bíblia diz que Jesus nunca batizou ninguém, mas sim os seus discípulos. Preste atenção, João é a primeira característica do verdadeiro adorador que Deus está procurando. João então olha para os seus discípulos, que elogia, que traz palavras lisonjeosas. João olha dentro da bolota dos olhos dos discípulos e responde. Evangelho de João 3:30. Ele disse: necessário que ele cresça e que eu desapareça. Primeira característica do verdadeiro adorador que ele está procurando é aquele adorador que não vem para dividir, mas vem para somar, e o nome de Jesus é glorificado. Quantos que vieram aqui para somar? O verdadeiro adorador não divide. Há 1 ano e 4 meses eu tomei posse de uma igreja que eu não sabia. O pastor que estava lá, que é minha antecedera, ficara 12 anos. E eu não sabia que ele tinha rebeliado e aberto uma igreja na casa dele. Levou quase todas as pessoas. Tinha mais de 200 pessoas. Eu fiquei só com 30, os mais fracos, os mais frágeis, mas ficaram lá. 1 ano e 4 meses, para a glória do Senhor, estamos com 150 membros tomando ceia para a glória de Deus. Então o verdadeiro adorador não divide. Por que que não divide? Porque quem divide não é adorador. Quando nós abrimos a nossa Bíblia para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 23, está escrito que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Apocalipse, capítulo 22 e 15, está escrito: ficarão de fora os cães. Cães aqui não é cachorro que fica na rua ou que a gente trata deles em casa. Cães aqui são maus obreiros. Ele diz: ficarão de fora os cães e também os feiticeiros. Mas eu louvo a Deus que nesta noite eu estou falando para uma geração que não veio para dividir, mas veio para somar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu estava orando ao Senhor e disse: Pai, eu quero mais profundo na sua palavra. E como Deus me usa desta forma, ainda bem que Deus dá muito conhecimento através dos livros para muitos, mas também Deus dá muita graça para quem tem pouco conhecimento. É isso que eu fico maravilhado com Deus, porque o que Deus me deu não deu para o pastor Carlos Maia. O que Deus deu para o pastor Carlos Maia não deu para mim nem para você. Nós todos temos a digital própria. Então deixa eu dizer uma coisa: nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, e quando nós usamos, Deus usa e o milagre acontece para a glória do nome de Jesus. Lembra de João capítulo 6? Aquele rapaz, ele sai da sua casa levando 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quantos pães que ele leva? 5 pães. Diga comigo, de cevada. Diga cevada. Tudo que está na Bíblia tem uma importância. Ele não era rico, pastor. Por que que ele não era rico? Quem era rico comia pão de trigo, mas ele leva o pão de cevada, o pão mais barato, era o que ele tinha. Mas quando Jesus pega ele da graça, ele faz uma multiplicação, e mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e criança, é alimentado, e sobra 12 cestos de pedaço.
braço. Não tenha vergonha de colocar o pouco que você tem na mão do Todo-Poderoso para transformar-se muito. Deus nunca contou com gente grande. Deus sempre usa pessoas pequenas para coisas grandes. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Mas eu estava orando e disse: Senhor, eu quero umas características mais fortes do verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Pois o Senhor só procura adorador. Todo mundo procura o Senhor, mas o Senhor só procura adorador. O Senhor me levou para Isaías, capítulo de número 6, versículo 1, versículo 2 e o versículo de número 3. Isaías capítulo 6, vocês vão ver a característica do verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Isaías capítulo 6, versículo 1 está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória estava cheia. Versículo de número 2 está escrito assim: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os pés. E o versículo 3 está escrito: e voava uns para os outros dizendo: Santo, 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 ou em hebraico, Kadosh, 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 Jeová Savaote, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu disse: Senhor, mas o que tem a ver Isaías capítulo 6 com verdadeiro adorador? Presta atenção que eu vou pregar nesta noite. Olha aqui para você ver. Aqui está justamente o verdadeiro assistente de culto, o verdadeiro adorador. Há uma incompatibilidade teológica de pessoas pensar que tem muito conhecimento e trazer inovações para o nosso meio, tirando as verdades bíblicas. Isso daqui que é doutrina. Doutrina não é uso e costume. Doutrina é aquilo que a gente não pode tirar. Doutrina é aqui, é no Japão, é nos Estados Unidos. Algumas pessoas por aí, uns decorebos, uns papagaio, fica pedindo para vir querubim, serafim no templo. Nunca vai entrar um serafim aqui. Serafim significa seres ardentes em fogo. Não sai diante da glória. Ele é guardador da glória Shekinah de Deus. Mas fique tranquilo, se não descer um serafim aqui, se um anjo não descer aqui, o homem das mãos furadas já está aqui, o Espírito Santo já está aqui, e a palavra, que é o maior veículo de comunicação de Deus, já está sendo pregada aqui nesta noite para tocar na sua vida e na sua alma. O Senhor me levou então para Isaías, capítulo 6, versículo 2, dizendo que os serafins, pastor Carlos Maia, são os verdadeiros assistentes de culto, verdadeiros adoradores. Eu disse: Senhor, se os serafins são os verdadeiros adoradores, por que que ele aparece na sua presença? E eles têm 6 asas, e com 2 asas cobre os rostos. Sabe o que o Senhor me disse? Que o verdadeiro adorador tem 2 asas, chamada humildade, para cobrir o rosto. Quando a gente entra para dentro dessas 4 paredes, a mão pode ser torta, mas a palavra é reta. O que tem de pessoas que vêm no templo só para ver defeito, só porque tem um nome grande, só para ver o pregador e o cantor, mas está faltando é humildade. Quando você entrar para dentro dessas 4 paredes, pega as asas da humildade do adorador e tampa o rosto, e você vai dizer a partir de hoje: eu estou aqui para adorar o meu Deus na beleza da sua santidade. Quantas pessoas que perderam a humildade. Nós conhecemos biblicamente falando no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo 26 ao versículo 28, você vai ver a Bíblia falar de um general por nome Joabe. Joabe, para quem não sabe, foi o homem braço direito de Davi. Mas Joabe começa bem e termina mal. Por isso que Provérbios, Salomão escrevendo Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, ele diz que o bom é o fim e não
não o começo. Quando eu olho para esta expressão bíblica, eu fico entendendo o que Deus queria dizer para nós nesta noite. Deus não importa com o começo, queridão. Deus não importa como vocês chegaram aqui nesta noite. Deus importa é com o fim. Deus importa é como vamos sair. Presta atenção, Lucas capítulo 23, versículo 40. Jesus está crucificado no meio. À sua esquerda tem um ladrão por nome Gesto, à sua direita tem um ladrão por nome Dimas. Gesto, o ladrão da esquerda, nasce mal, vive mal e termina mal. Dimas, o ladrão da direita, nasce mal, vive mal, mas termina bem. Eu vou profetizar nesta noite que o fim da minha e da sua vida será melhor do que o começo, para a glória do nome de Jesus. Então Deus não importa com o começo. Fala para quem está do seu lado: Deus não importa com o começo. Olhem para vocês ver. Saul, queridão, Saul reinou 40 anos, 37 anos e meio. Saul reinou sem a presença de Deus. 2 anos e meio Saul reinou na presença de Deus. Eu nunca vi um pregador, um ensinador, um mestre, eu nunca vi um orador pregar Saul de pé. Só prega Saul caído. Por quê? Porque Deus não interessa com o começo, Deus interessa é com o fim. Então preste atenção, que eu vou profetizar de novo, que o fim desta vigília será melhor do que o começo, para a glória do nome de Jesus Cristo. O Senhor então me levou para Isaías capítulo 6. Segunda característica do verdadeiro adorador: ele tem que ter as 2 primeiras das 6 asas que os serafins têm. Para quê, pastor Vidal? Para cobrir o rosto. Querido, hospital, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Tem gente que vem para ver defeito, mas tem gente que vem para adorar. Mas deixa eu correr aqui, que eu quero me deter aqui, não vou tomar muito tempo dos irmãos. Mas os serafins, eles têm mais 2 asas, e com as 2 outras das 6 asas, a Bíblia diz que eles cobrem os pés. Pergunte: por que, pastor Vidal? Eu vou te falar algo nesta noite que você nunca ouviu, pois as mensagens que prego eu não tiro da internet e do Google. Eu tiro, arranco com o joelho direito e cavo com o esquerdo e pego com o direito. Presta atenção, o verdadeiro adorador tem que ter as 6 asas. 2 asas, primeiro, que cobre o rosto: a asa da humildade. A etimologia da palavra humildade não é andar maltrapilho, mal vestido, com o cabelo sem pentear, com a axila fedendo bode matado a tapa. A etimologia da palavra humildade significa total dependência de Deus. O que a minha geração precisa é depender mais de Deus. Oh, aleluia! Fazer como Abraão fez. Gênesis capítulo 22, versículo de número 8. Isaac olhou para o pai e disse: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão virou para o filho, verso 9, e disse: meu filho, Deus proverá para si. Sabe quem era Abraão? Abraão não era uma pessoa, Abraão é uma nação. Tanto é que é nosso pai na fé. Ele podia ter batido no peito e falado para o garoto de 17 anos: fica tranquilo, porque o velhão aqui, bom da boca, o pai na fé, vai providenciar o cordeiro. Mas ele ensinou o filho a depender de Deus, porque quem dá o socorro é Deus, quem dá a palavra é Deus, quem faz é Deus, quem pode é Deus, quem tem é Deus. E quantos podem glorificar a Deus através de Jesus? Oramaia Shorbi. Eu estou sentindo o cheiro do milagre de Deus. Terceira característica, porque a primeira foi João Batista, a segunda, as 2 das 6 asas. A Bíblia diz que eles cobriam o rosto, asa da humildade. Adorador que Deus está procurando tem que ter humildade, depender de Deus. Mas a Bíblia diz que os serafins também tinha mais 2 asas e cobria os pés. Sabe por quê? Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 7, está escrito: as pernas eram belas, mas os pés, pé
de bezerro. Sabe o que é isto? Todo adorador tem defeito, mas quando você entra para dentro dessas quatro paredes, ele tem, o adorador, Deus tem asa da misericórdia e cobre o defeito da direita, cobre o defeito da esquerda, e você chega aqui e pode adorar Ele, porque Ele está aqui para receber. Quantos que vieram aqui que tem asa da misericórdia? Deixa eu ver. Isto, deixa assim, por favor. Deixa eu ver. Quem veio aqui que tem asa da misericórdia? Deixa eu ver. Sabe o que é isso? É defeito. Todo adorador tem defeito. Não tem ninguém aqui bom. Todos nós temos um defeito. Mas quando a gente começa a adorar, as asas da misericórdia vêm e cobrem o meu e seu defeito. Quem veio aqui para adorar? Deixa eu ver. Quem veio aqui para adorar? Deixa eu ver. Quem veio aqui para adorar? Oh, aleluia. Quarta característica de um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que os serafins tinham mais duas asas, e com duas voavam. Diga comigo assim: com duas voavam. Agora abra os braços assim, cuidado para não acertar na venta do irmão aí. Cuidado para não acertar no narizinho dele. Isso, abra os braços. Com duas voavam. Faz assim. Sabe o que é isto? Todos verdadeiro adorador, Deus deu asa da liberdade. Quando o capeta fecha a porta aqui, quando o canela de taboca fecha a porta da esquerda, fecha a porta da direita, fecha a porta da frente, fecha a porta da retaguarda, Apocalipse capítulo 4, ele disse: João, vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. E quando João subiu, ele disse: eis que eu vejo uma porta aberta no céu. Oh, aleluia! Verdadeiro adorador não tem porta fechada, porque a porta está aberta no céu. A porta está aberta. Se você for no palácio do governo hoje, a porta está fechada. Se você for na prefeitura, a porta está fechada, mas a porta do céu está aberta para adorador. Quinta característica do verdadeiro adorador que Deus procura, versículo de número 3. A Bíblia diz que eles voavam um para o outro. Você tem coragem de falar para alguém aí? Voava um para o outro. Agora me explique, Rivelino. Com o rosto tampado, com os pés tampados, e só usava duas asas para voar, e voava um para o outro dizendo: Santo, 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 Santo. Sabe qual é a quinta característica do verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, quando reúne, não entra em confronto, não reúne para falar mal dos outros, não reúne para dizer quem é bom, quem é ruim, quem presta, quem não presta. O verdadeiro adorador, quando reúne para adorar, dizer: Santo, Santo, Santo. Agora presta atenção, a Bíblia diz que eles voavam uns para os outros, com o rosto tampado, e não batia, não entrava em choque, não defamava, não brigava, não beliscava, não pisava nos outros, tinha uma decência, tinha ordem. O adorador que Deus está procurando é adorador que não confronta com outro. Adorador que Deus está procurando é aquele que fica no seu quadrado, dizendo: eu estou aqui para adorar Ele. Fique de pé adorando a Ele. Deus está procurando nesta noite verdadeiros adoradores. Oh, Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: quando vocês forem, começa a oração adorando. Por quê? Porque Ele procura adorador. E quem é adorador tem que ter humildade. Quem é adorador tem defeito, mas tem misericórdia. Quem é adorador tem asa da liberdade, voa. Quem é adorador adora e não entra em confronto. Eu perdi bênção demais de Deus, irmão. E na ideia dos outros, ouviu aquilo que eu não sabia e continuar falando. Mas eu aprendi uma lição. O meu negócio é adorar. E eu vou encerrar agora. Você quer ver a diferença do verdadeiro adorador e do falso adorador? O altar é verdadeiro, mas o que manda é o adorador. Joabe, o 1 Reis capítulo 2 versículo 29, a
A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo a notícia que Salomão assumiu o reinado, Davi chamou Salomão e disse: Salomão, vou te fazer um pedido. Ele disse: faça. Ele diz assim, ó: eu não quero que você deixe Joabe descer na sepultura com as cães brancas em paz. Eu quero que você mata Joabe. Por quê? Porque ele matou Abner e Anás. Ele disse: eu não quero que ele dorme em paz, eu quero que você mata. Aí Salomão chama Medaia, filho de Joiada, e disse: vai lá e mata Joabe. Joabe ficou sabendo da notícia. Sabe o que Joabe fez? Correu para o santuário. E lá no santuário tinha um altar. E o altar tinha uma ponta, na ponta tinha um chifre. E o cabra que corresse e segurasse na ponta do chifre do altar não podia ser morto. Não podia. A ira do rei se aplacava. Ele corria e segurava até a ira se acabar. Mas Joabe, ele entra e segura na ponta do chifre do altar, dentro do santuário. Aí Benaia chega e diz assim: ei, o rei mandou você sair para morrer. Ele diz: diga para o rei que eu vou morrer aqui, eu não saio. Aí ele foi lá e falou para Salomão. Salomão disse: então arremete sobre ele e mata. Aí Benaia chega e mete a espada e mata Joabe segurando na ponta do chifre do altar. Ele morre no altar, mas morre sem arrependimento. Se ele vai e pede misericórdia, às vezes havia misericórdia. Não adianta, o altar é verdadeiro e o adorador falso. Agora quer ver Adonias? Adonias trouxe tristeza para Davi. Adonias cooperou com a morte de Absalão. Adonias arrumou 50 homens, montou na mula e foi dizendo: eu sou rei, eu sou rei. Meu pai não é rei. Fez um rebuliço. Mas quando Davi disse: mata ele, ele correu para o tabernáculo, segurou na ponta do chifre do altar. E a Bíblia diz que a mensagem veio dizendo: sai daí. E ele saiu e disse: ô rei, tem misericórdia de mim. E quando ele voltou, Davi disse: eu não matarei Adonias, ele não morrerá. Sabe por quê? Porque o meu altar só tem efeito para quem é verdadeiro. Deus está procurando verdadeiros nesta noite. O altar é lugar que o Senhor providencia para as nossas vidas. Você quer ver? Altar é proteção de Deus. Corra para o altar, porque no altar tem misericórdia, tem perdão, tem reconciliação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 está escrito: e quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que foram mortas por causa da palavra e do testemunho que dera. O altar é proteção. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 1, versículo 6: Salomão oferece 1000 holocaustos sobre o altar de bronze feito por Bezaleel. 1000 holocaustos. Versículo 6 de 2 Crônicas capítulo 1, versículo 7: Deus apareceu para Salomão no altar e disse: pede o que queres que eu te dê. Ei, querido, o melhor lugar e o melhor lugar de um adorador é no altar, porque no altar tem proteção. Cadê os adoradores de verdade? Deus está procurando adorador que tem humildade. Deus está procurando adorador que tem defeito, mas tem misericórdia sobre a vida dele. Deus está procurando adorador que tem asa da liberdade. Deus está procurando adorador que quando reúne, não reúne para confrontar, reúne para adorar o Senhor dos Exércitos. É isto que Ele está procurando, adoradores. Ele te convida nesta noite, porque Ele está procurando. Diga comigo, e assim, diga comigo, e assim, os tais Ele procura. Pergunte quem está do seu lado: sabe o que é procurar? Sabe o que significa o verbo procurar? Aqui, ó. Meu Deus! Procurar está aqui. Às vezes os cargos da MVM está todo ocupado,
mas a cadeira de adorador ainda tem vaga. A glória! Cadê os adoradores? Adora Ele. Ele está procurando adorador. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, pra família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, pra família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu fui pregar em Barra do Bugres, 200 quilômetros da capital de Cuiabá. E quando eu cheguei no hotel, 7 horas da noite, o irmão me buscou no hotel. E quando eu cheguei numa igreja muito linda, um senhor me recebeu na porta e disse: pastor, deixa eu levar a sua Bíblia. Eu entreguei a Bíblia para aquele senhor moreno, pele morena. Entreguei a Bíblia, ele foi na frente. Quando chegou na porta, ele fez assim para mim passar primeiro. Eu passei. Quando eu cheguei, ajoelhei, orei. Ele ficou ali ao meu lado esperando. Olha para você ver. Quando eu assentei na poltrona, ele disse: o senhor aceita um copo com água? Foi lá e eu disse: aceito, sim senhor. Ele pegou o copo com água e me serviu. E desceu e ficou na porta. E o pastor presidente disse: Vidal, sabe quem é esse homem? Eu disse: não. Ele disse: é capitão. Oh, irmão, adorador é diferente. O adorador é diferente. Uramachuri Kandarai. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando uma geração que entra e fecha o rosto, que tampa o rosto para adorar. Deus está procurando uma geração de 20 anos atrás. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e é por ti. E de noite e de dia, tua entrada, tua saída, o teu choro, o teu riso. É contigo e é por ti. E 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 é contigo e é por si, e é contigo e é por si, e é contigo e é por si, é contigo, é por si. Amém. Quem tem braço, faz assim. Quem tem braço, faz assim. Agora fecha o braço. Um abraço meu para todos. Em nome de Jesus. Deus procura adoradores. Só os adoradores. Dá um grito bem alto aí. Deus abençoe, pastor.